eu sou a professora Camila Sá e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre provisões. As provisões são um tema extremamente cobrado nos concursos, nós temos muitas questões sobre isso e elas são questões fáceis, desde que você saiba isso que eu vou te falar. Então a provisão, ela é um tipo de passivo. Ela é um tipo de passivo e, como tal, ela tem que respeitar os requisitos de um passivo. Volta lá na estrutura conceitual básica e lembra do conceito de passivo. Passivo é uma obrigação presente decorrente de um evento do passado, do qual se espera uma saída de recurso no futuro e que tem estimativa confiável. Parece muita coisa, mas não é. Então, olha, obrigação presente. A obrigação já existe, não quer dizer que ela esteja vencida, não quer dizer que eu tenho que pagar agora, mas significa que aquilo que deu causa à minha obrigação já aconteceu. Então isso é a história do evento do passado. Eu tenho que ter a expectativa de que vai haver uma saída de recursos no futuro e a estimativa tem que ser confiável. Essa história da estimativa ser confiável tem a ver com a confiabilidade na contabilidade. A contabilidade escolheu. Se você tem uma situação, ainda que ela se encaixe no conceito de ativo ou de passivo, mas você não consegue mensurar isso de forma confiável, você não vai colocar na contabilidade. Porque o risco de você distorcer aquela informação é muito grande, você prejudicaria aquele objetivo fundamental que é tornar a informação contábil útil, dar uma informação contábil útil para o usuário da contabilidade. Então, voltando lá na provisão, uma provisão é um passivo com estimativa confiável. Para que eu saiba se uma provisão vai ou não ser contabilizada, vai ou não ser reconhecida, a perda tem que ser provável. Isso, gente, não é nenhuma invenção na roda. É a mesma coisa que está lá no CPC da estrutura conceitual básica. Acabei de falar para vocês, do qual se espera uma saída de recursos no futuro. Essa é a perda provável. Acontece que quando a gente fala de uma provisão, e aí vamos encaixar isso no que normalmente cai na prova, então estamos falando de uma contingência, estamos falando de um risco trabalhista, de um risco fiscal, de alguma coisa que eu acredito que eu vou perder, é feita uma classificação desse risco. E essa classificação normalmente é perda remota, perda possível e perda provável. Perda remota é aquela perda que tem menos chance de acontecer. Então eu acredito que eu não vou perder, embora tenha acontecido alguma coisa. A perda possível eu estou no meio do caminho. E a perda provável é aquela que eu acho que tem mais chance de acontecer do que de não acontecer. Somente esta perda provável se encaixa nesse conceito de passivo, de expectativa de que vai acontecer essa saída de recursos no futuro. Então, a provisão é uma perda provável com estimativa confiável. Quando eu tenho essas duas coisas juntos, ela será reconhecida. E aí, como é que isso é perguntado para você no concurso? Muitas vezes você tem uma situação para decidir se ela vai ser ou não contabilizada e quase sempre a questão te traz um histórico, então ela te diz como estavam as provisões naquela empresa no ano anterior, te diz o que mudou nas estimativas ou qual é a estimativa de perda, tanto em valor como nessa classificação de possível, provável, remota, e pergunta como tem que ficar na contabilidade. Como tem que ficar? Eu vou manter somente as provisões com perda provável e estimativa confiável. A provisão que já existia, ela vai sendo monitorada permanentemente. Toda vez que muda a estimativa que eu tenho em relação a ela, eu ajusto. Então, se eu tinha uma provisão de um valor menor e a minha perda aumentou, eu vou complementar essa provisão. Se eu tinha uma expectativa de perda provável, aconteceu alguma coisa nesse processo, por exemplo, que eu acredito que eu não vou perder. Essa perda que era provável se tornou remota, por um andamento do processo, por uma mudança na jurisprudência. O que eu faço? Reverto. E a reversão nada mais é do que o caminho inverso. Então, na ida, a provisão é um passivo contra a despesa.
Na volta, ela é uma redução desse passivo com uma receita de reversão de provisão. E isso vai ser cobrado de vocês dessa forma, como era, quanto tem que ficar. Se a pergunta for quanto é o passivo, você pode esquecer o saldo anterior, ver com base nas estimativas atuais quanto você tem que ter de provisão, faz a soma e acabou. Agora, muitas vezes ele te pergunta qual é o efeito desse ajuste no resultado. Então aí você tem que pensar quais provisões vão precisar ser revertidas, quais previsões vão precisar ser complementadas e quais provisões vão precisar ser constituídas pela primeira vez agora. Eu podia ter uma provisão que não estava registrada, então não era provisão, eu podia ter uma perda possível que agora se tornou perda provável. Então, neste momento, esta situação vai virar um passivo. Tudo bem? Duas coisinhas então para lembrar. Perda provável mais estimativa confiável vira uma provisão. O passivo contingente, que algumas pessoas às vezes perguntam no concurso, ele não está registrado na contabilidade. O passivo contingente é uma perda estimada, que às vezes eu até tenho valor para ela, um valor confiável, mas ela é uma perda possível, por isso ela não pode estar reconhecida na contabilidade. Garanto que você não vai mais errar isso, esse é um assunto muito cobrado, eu tenho sempre a expectativa de alguma questão de provisão nas provas de contabilidade. E eu aguardo você para a próxima dica. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, passa para os amigos e volta para assistir os próximos. Até já!